Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao verso 69. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. A nossa reflexão dessa noite tem como tema: se retirar ou permanecer. Esse é o tema da nossa reflexão. Se retirar ou permanecer. Como você pôde observar na leitura desse trecho do capítulo 6 do Evangelho de João, o evangelista João nos mostra dois grupos distintos de discípulos de Jesus: aqueles que se retiraram e aqueles que permaneceram, né? Fica isso muito claro nos dois grupos. E o que é mais interessante, amados, é o motivo, né? Qual foi a ocasião, qual foi a situação que deu esse corte entre aqueles que se retiraram e aqueles que permaneceram. O que será que gerou, né, esse corte decisivo, definitivo entre aqueles que se retiraram e aqueles que permaneceram? O texto diz que foi um discurso duro de Jesus, né? Jesus estava pregando depois de ter multiplicado pães e peixes, depois de ter andado sobre as águas, né? Ele teve alguns diálogos, alguns confrontos com os judeus e a multidão, e no final desse diálogo ele fala um discurso, uma palavra que foi muito dura para eles. Jesus disse: se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, você só pode ter vida se você comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí eles enlouqueceram quando ouviram isso, né? E o mais curioso é que não foram apenas os judeus que ficaram assim, horrorizados com essa palavra de Jesus. Quando nós lemos a sequência, nós observamos que alguns discípulos também, né? Então, o que gerou esse corte, né? O que gerou esse corte entre aqueles que permaneceram e aqueles que se retiraram foi o discurso duro de Jesus. E eu fiquei pensando nisso hoje, né? O que é que vai gerar um corte nos dias de hoje entre aqueles que vão permanecer e aqueles que vão se retirar? O que será que pode gerar esse corte entre aqueles que vão permanecer e aqueles que vão se retirar? Bom, naquela ocasião foi um discurso duro, e hoje pode ser também. Pode ser um discurso duro da palavra, do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho nos consola, né, nos alivia, nos edifica, mas também nos confronta em muitas situações, né? E às vezes o confronto pega tão forte em nós, né, que fere, mas fere para o bem, né? Que fere, que nos disciplina, né? Que nos corrige. E a palavra de Deus no Apocalipse diz que Deus disciplina e corrige a quem Ele ama, né? Então muitas vezes a palavra vem para nós como uma palavra dura. E às vezes, nesse nosso tempo, eu tenho pensado, o que é que pode gerar o corte? Talvez é uma palavra dura, uma palavra não sem amor, mas dura, uma palavra de Deus que pode ser dura. Talvez podem ser notícias duras,
né? Nós estamos vivendo um tempo de tantas notícias duras, né? Hoje mesmo, gente querida, recebendo notícias duras. Talvez pode ser realidades duras que vão ser vivenciadas por pessoas queridas, por discípulos de Jesus. Talvez pode ser tempos duros que nós haveremos de enfrentar pela frente, não é? Então pode ser um discurso duro, pode ser uma notícia muito dura, pode ser realidades duras, pode ser também tempos duros pela frente. Qualquer coisa que possa carregar esse adjetivo de duro, né? De difícil, né? de algo indigesto que talvez a gente precise enfrentar na vida. Talvez algumas destas coisas podem gerar um corte entre aqueles que permanecem e aqueles que se retiram. E ali no Evangelho de João diz que esse corte se estabeleceu quando ouviram um discurso duro de Jesus. E aí ficou claro, alguns se retiraram e outros permaneceram. Agora eu queria olhar esses dois grupos, né? Para a gente meditar no processo. Como é que se deu esse processo na vida daqueles que se retiraram? E como se deu esse processo na vida daqueles que permaneceram? Para que a gente possa olhar para a nossa vida, para que a gente possa olhar para o nosso coração, para que a gente possa olhar para a nossa realidade, para as coisas duras, né, duras que aparecem, sejam discursos, sejam notícias, sejam realidades, sejam tempos, sejam pessoas duras, né, que aparecem no cenário da nossa caminhada de fé e que de repente estão aparecendo como um motivo de corte, né? E é a hora da gente olhar para o nosso coração, olhar para nós mesmos e pedirmos a Deus a graça de que em nós não se defrague um processo daqueles que se retiram, mas que em nós fique estabelecido aquele processo daqueles que permanecem para a honra, glória e louvor do Senhor. Vamos olhar primeiro o processo que se deu, né, com aqueles que, ao ouvir o discurso duro, se retiraram. A primeira coisa que a gente observa no processo, aqueles que ouviram o discurso duro e se retiraram, eles, a primeira coisa que aparece, eles murmuravam. O texto diz, né? Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras de Jesus, não era de Pedro, não era de João, não era de Tiago, né? Não era de nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, era a palavra do próprio Jesus, certo? Palavra de Jesus. Muitos discípulos, não foram poucos, o texto diz, muitos discípulos, tendo ouvido tais palavras de Jesus, falando, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, porque é assim que vocês vão ter vida e vida eterna, certo? Porque eles achavam que a vida vinha pelo maná, citaram o maná que caiu, o pão vivo que desceu do céu, quem deu foi Moisés. O maná que caiu, Jesus disse, não, quem deu o pão vivo do céu não foi Moisés, foi o meu Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou. Se vocês quiserem ter vida, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Ou seja, vocês precisam ter a minha vida entranhada em vocês, senão não tem vida. E então muitos ao ouvir isso, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Então o discurso duro não é um discurso que não era possível entender, mas que era difícil de aceitar. Não era incognoscível, difícil de entender, mas era difícil de aceitar, algo difícil de aceitar. E aí o texto diz assim, mas Jesus, sabendo por si mesmo, veja, a gente nunca pega Deus de surpresa. Não há nada que aconteça na nossa vida que Deus ficou surpreso, ficou chocado. Não, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? E aí Jesus diz, verso 62, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E Jesus percebeu a primeira característica, o primeiro sinal, eles murmuraram. Então, amados, olha só, quando vem a palavra dura, quando vem a notícia dura, quando vem a realidade dura, quando vem tempos duros, quando há pessoas duras no nosso caminho, nós precisamos cuidar, porque se nós começamos com esse processo de murmuração, como aconteceu com os discípulos, isso não é um bom caminho, isso não é um bom sinal, e nós precisamos cuidar do nosso coração. Né? A palavra de Deus mostra que aqui no verso 41, depois você lê em casa o restante do texto, diz que os judeus murmuraram de Jesus porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles murmuraram e eles repetiram esse processo que foi praticado
pelos judeus, né? Pelo povo de Israel no deserto, depois que saiu do Egito. Eles também murmuraram. Comeram o pão do céu, mas murmuraram. Entendeu? E aquela geração morreu no deserto. Então, esse processo daqueles que se retiram, ele dá sinais, em primeiro lugar, de murmuração. Então, a gente precisa cuidar. Na hora que aquilo que é duro aparece, nós temos que lidar com um discurso duro, com notícias duras, com realidades duras, com tempos duros, como esses que nós estamos começando a viver, né? Com pessoas duras. Então a gente precisa cuidar, porque a murmuração é o começo de um processo daqueles que se afastam, daqueles que se retiram. E aí Jesus diz no verso 63 para eles: vocês estão chamando meu discurso de discurso duro? Vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada. O Espírito é o que gera vida. O que é que gera vida? Não é vida biológica, é vida de Deus, vida do alto, né? Vida zoe, vida de Deus. O que é que gera vida? Vocês não entenderam, o Espírito é que gera vida. A carne para nada aproveita, certo? As palavras que eu lhes tenho dito são Espírito e são vida. Aquilo que você está chamando de duro, de difícil, é isso que gera Espírito e vida, Jesus falou para eles. O discurso que você está chamando de duro, o discurso que você está chamando de inaceitável, o discurso de Jesus, do Evangelho, que você está chamando de impraticável, é isso que gera Espírito, é isso que gera vida. Vocês estão completamente enganados. Vocês estão com o coração embrutecido. Olha a palavra de Jesus. E aí continua o verso 64, diz: contudo, Jesus diz, contudo, há descrente entre vós. A segunda marca é essa. A primeira é a murmuração. A segunda é a incredulidade, né? O não crer. Jesus diz, contudo, há descrente no meio de vós, entre vós. Né? Jesus falou, vocês estão murmurando, é claro, porque vocês não creem. Porque vocês não confiam em mim. Né? Vocês não confiam naquele que o Pai enviou. Né? Eles perguntaram lá atrás, nós queremos fazer as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Aí Jesus falou, a obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou. Sou eu que estou aqui na frente de vocês. Então imagina o processo que se desencadeou naqueles que se retiraram, começou com murmuração e mostrou também um cenário de incredulidade. Não crer em Jesus, não confiar naquele que Deus enviou. Aí Jesus diz assim no verso 64, pois Jesus sabia, olha só, Jesus sabia desde o princípio. Ele não descobriu aquela hora, não. Não é igual eu e você, que às vezes a gente relaciona com a pessoa e de repente ela faz alguma coisa, decepciona, a gente fica frustrado, a gente fala, puxa, eu não sabia que a pessoa era assim. Puxa, não, Jesus não tem isso, não tem frustração, não tem surpresa, não tem decepção nesse sentido, porque o texto diz, ele sabia desde o princípio, desde o princípio. O que é que ele sabia? Que quais eram os que não criam, certo? Que não criam, e quem é que havia de trair. Então isso é extraordinário em Jesus. Mesmo sabendo que muitos não criam, mesmo sabendo quem ia trair, Jesus sempre tratou cada um com amor, com misericórdia, com graça. Quando chegar lá no capítulo 13, ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai lavar o pé de todos eles, porque vão abandonar, de todos que abandonarão ele na hora da crucificação, de Pedro que vai negar e de Judas que vai traí-lo. Então você imagina a misericórdia de Deus, a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus, certo? Então ele sabia desde o princípio quais eram os que não criam, certo? Que estava ali porque tinha visto sinais, porque ficou entusiasmado porque comeu o pão que ele multiplicou, porque estava interessado em fazê-lo rei à força, como diz lá mais para trás no capítulo 6, tá certo? As motivações pelas quais muitos estavam seguindo ele eram essas. O milagre pelo milagre, o pão pelo pão, certo? Ou o objetivo de que ele libertasse Israel como um rei, né, do poder político de Roma. Eram interesses que não estavam alinhados com o evangelho e com a mensagem de Jesus. Então observa, então Jesus olhou e percebeu ali na fala de João, mostrando como é que esse processo se deu, murmuração, descrença, e por fim você vai ver abandono. Né? O verso 65 diz, prosseguiu Jesus, por causa disso, exatamente por isso, é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Quem vem e permanece? Quem o Pai atrai.
aquele que o Pai traz vai permanecer. Aquele que o Pai não traz, ele não tem como permanecer, porque o coração dele não foi tomado pelo convencimento do Espírito do Senhor. Ele vem por outras motivações, e não por conversão, né? E não por convencimento do Espírito. Não houve quebrantamento, não houve arrependimento. Entende? Então ele diz, prosseguiu, por causa disso é que eu vos tenho dito, ó. Faz tempo que eu estou dizendo isso para você. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. E aí o verso 66 fecha esse bloco e diz, à vista disso, à vista do discurso duro e à vista dessa confrontação, né, possivelmente, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Certo? A gente tem seguidores aqui no Facebook, tem seguidores no Instagram, né? Jesus tinha seus seguidores. A hora que entrou o discurso duro, muitos o abandonaram. E os sinais foram murmuração, descrença e, no final das contas, abandono. E eu nem vou entrar no caso de Judas aqui, do verso 70, vou deixar para lá. Vamos deixar só até aqui. Então, pense bem. Olha o processo que se deu na vida daqueles que, ao invés de permanecer, se retiraram. Então, meu amado, esse é o primeiro aspecto que eu queria mostrar para você. E pensar como é que tem sido a sua reação diante do discurso duro do Evangelho. Como é que tem sido a sua reação diante das notícias duras da vida? Como é que tem sido a sua reação diante das realidades, né, duras do nosso dia a dia? Como é que tem sido a minha, a sua reação diante de tempos duros como estes que nós estamos vivendo agora? Como é que tem sido a sua reação diante de pessoas duras que muitas vezes atravessam o nosso caminho? Certo? Cuidado. Fique atento, porque às vezes começa com um processo de murmuração que vai revelar descrença no Senhor e, por fim, abandono. Então, isso é uma coisa importante para a gente refletir e pensar e pedir para Deus sondar o nosso coração para que isso não aconteça conosco em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Agora, a segunda parte, muito boa, né? Porque não tem só aqueles que se retiraram, mas para a glória de Deus tem aqueles que permaneceram. E eu e você queremos ser contados entre aqueles que permaneceram. Na história de Israel sempre houve o remanescente fiel. Você lê às vezes a história de Israel, como nós estamos lendo aí, Reis, Crônicas, tal. Você vê o povo, por exemplo, no tempo de Elias, aquele povo todo, né, se rendendo à apostasia, se rendendo, né, ao culto a Baal, se abandonando o Senhor ou cometendo, né, aquela mistura entre culto ao Senhor e culto a Baal. E Elias confronta aquele povo, né, por aquela situação e ele fica desesperado, aí Deus fala para ele, fica tranquilo, há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, há sempre um remanescente fiel, louvado seja o nome do Senhor. E eu espero e peço a Deus que nós, eu e você, sejamos contados entre o remanescente fiel, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que diante do discurso duro não se retiram, mas permanecem. Olha agora, verso 67. Quem toma a iniciativa de colocar isso à prova? Jesus. O verso 67 diz, então perguntou Jesus aos 12. O que é os 12? O grupo íntimo, né? Porque ele tinha muitos outros discípulos sem ser os 12. Tinha muitos outros, né? Mas aqui ele vai direto àqueles que são o núcleo, naqueles que estão pertinho dele, a célula de Jesus, né? E ele pergunta assim aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Será que vocês não querem aproveitar esse momento para não ficar chato, vocês saírem num outro momento, ter que dar uma desculpa, vai ser um constrangimento, aproveitar que tem um monte de gente saindo, vocês não querem sair também? Olha a pergunta de Jesus, irmãos. E eu lembro de ouvir uma fala em São Paulo, se não me falha a memória, que foi uma citação do pastor Paulo Romero, que era a seguinte, Paulo Romero dizia assim, olha que coisa interessante, hoje nós facilitamos para a pessoa entrar na igreja, né? Dificultamos para sair. E Jesus era o contrário. Jesus dificultava para o sujeito entrar e facilitava para o sujeito sair. Ele dizia, você quer vir ser meu discípulo? Olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Olha, certo? Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia, siga-me. Né? Que ele falou para o jovem rico, ó, vende metade dos seus bens, dá para os pobres, depois vem e segue-me. Quer dizer, ele não facilitava para entrar.
né? Ele dificultava para entrar, mas facilitava para sair. Se quer sair, ele já perguntou para os 12, você imagina, ele escolheu os 12. Ele orou a Deus uma noite toda para escolher os 12. Ou seja, eram aqueles que ficariam responsáveis da sua mensagem depois. Olha que situação, você pensa, ele fala, vocês não querem sair? Então, é extraordinário, né? Jesus colocando eles nessa prova de fogo. E aí a resposta do apóstolo Pedro é extraordinária. O apóstolo Pedro foi o porta-voz dos discípulos, como em outras situações do Evangelho, né? E Pedro diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, olha a resposta de Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Né? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Oh, mas que coisa maravilhosa, aleluia. Glória a Deus, porque assim como teve um processo daqueles que se retiraram, aqui nós temos um processo daqueles que permaneceram. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Assim como teve um remanescente fiel no Antigo Testamento, tem um remanescente fiel no Novo Testamento aqui, e Pedro foi o porta-voz desses remanescentes fiéis ao Senhor, né? E Pedro fala uma coisa extraordinária, para quem iremos nós? Não é maravilhoso quando Jesus perguntou, vocês não querem sair? E Pedro diz, para quem iremos nós? É muito lindo, porque isso faz a gente lembrar, Pedro discerniu que a questão não é onde, é quem, é quem. O reverendo Dissíssimo Nilson Canto Ferreira, que está acompanhando ele sempre cita o Salmo 121 e faz essa observação, que no Salmo 121 está dito assim, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta não é de onde. A resposta é, o meu socorro vem do Senhor. Não é de onde, é de quem. É de quem. Então, quando Jesus fala para Pedro, vocês não querem ir para onde? Ir para outro lugar. Quem sabe até seguir um outro mestre que seja mais favorável para vocês, mais confortável. E aí Pedro diz, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem iremos nós, né? Ou seja, ele focou na pessoa de Jesus, né? A resposta está na pessoa de Jesus. E quando você lê Mateus 11, 28 tal, Jesus fala assim, vinde a mim, é a mim. Não é vinde a Jerusalém, não é vinde ao templo, não é vinde à festa da Páscoa, não é vinde à festa dos tabernáculos, não é vinde não, é vinde a mim. Não é um lugar, não é um evento, não é um movimento, é uma pessoa. E Pedro, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, ele entendeu. Esse processo começa com uma vinda a Cristo, uma entrega ao Filho de Deus, uma rendição da nossa vida, do nosso coração, né? De tudo que somos, de tudo que temos, ao Filho de Deus, a Jesus, né? A pessoa de Jesus. Então o apóstolo Pedro diz assim, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Não é para onde, né? E nós somos muito tomados por essa ideia de lugar, né? Geográfica, né? E nós somos muito fascinados por essas coisas. Não, Pedro já entendeu logo, não é para onde, é para quem. Para quem nós iremos? Não tem outro para quem nós possamos ir. Nós só podemos ir para uma única pessoa, para a pessoa de Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Emanuel, o Deus conosco, só podemos ir para Ele. Então Pedro entendeu, é a pessoa de Jesus. Quando a gente se rende, quando a gente reconhece, quando a gente rende, né, a gente se entrega à pessoa de Jesus. Segundo, a mensagem de Jesus, ele diz assim, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor acabou de dizer que aquilo que o Senhor fala, as suas palavras são espírito e vida. Nós vamos para onde? Nós não vamos para lugar nenhum, nós não vamos para nenhuma outra pessoa, para o único, nós só iremos para o único que tem palavras que são espírito e são vida, certo? Ou seja, a mensagem completa do Evangelho é vida de Deus em nós, certo? O que é o Evangelho? É a mensagem de reconciliação com Deus por meio de Jesus, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, por meio do seu Filho. É a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Não é isso que diz Romanos? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é esse poder de Deus capaz de promover vida, espírito e vida em nós.
Então Pedro reconheceu, é a pessoa de Jesus, e a mensagem de Jesus, é o evangelho de Jesus, é a boa nova de salvação, de reconciliação com o céu, né? De perdão de pecados, né? de abundância de paz, né? Justificados com Deus temos paz, né? Justificados pela fé temos paz com Deus. Então, olha que coisa linda, como é que se deu o processo? Uma rendição à pessoa de Jesus, né? Um reconhecimento da mensagem, do evangelho de Jesus. É isso? É isso? Jesus diz, né, como está citando os amados aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu estava lembrando quando ele diz aqui, né, só tu tens as palavras de vida eterna. Vou cantar aquele trechinho daquela música que a gente gosta, fala assim, o que fazer, aonde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna, estou apaixonado. Olha que maravilha, é isso aí. Certo? Pedro entendeu, é a pessoa de Jesus, é a mensagem, é o evangelho de Jesus, essa preciosidade, esse tesouro que quando o cara encontra, ele vende tudo que tem e compra por causa dessa preciosidade, essa mensagem de salvação, de vida eterna, né? Essa boa notícia. Então aquilo que aqueles que se retiraram chamaram de duro discurso, Jesus chamou de palavras, são espírito e vida. E o apóstolo Pedro, né, pela ação do Espírito Santo, ele diz, são palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. Coisa maravilhosa, extraordinária. E por fim, o apóstolo Pedro diz assim, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Olha só, nós temos crido. Nós já cremos e continuamos crendo. É mais ou menos isso. Nós já tomamos conhecimento e continuamos sabendo. Né? É o tempo presente no grego e diz assim, nós já entramos nesse estado de crer e de conhecer e continuamos conhecendo, crendo e conhecendo. Nós estamos firmados. Não importa se o discurso é duro, não importa se as notícias são duras, não importa se a realidade é dura, não importa se o tempo é duro, não importa se há pessoas duras como Herodes, como Pilatos, como qualquer outro, como Judas, não importa. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, certo? O que significa esse Santo de Deus? É a mesma coisa que um ungido, ou Messias, ou eleito, ou prometido de Deus, né? Essa era a expectativa de todo o Antigo Testamento, a vinda do Messias, a vinda do ungido, do escolhido de Deus, certo? E Pedro diz, tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, como ele disse em outros lugares, tu és o Cristo, que eu fiz questão de cantar, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, tu és Deus. Então Pedro olha para a pessoa de Jesus, se rende à pessoa de Jesus, abraça a mensagem, o evangelho de Jesus e reconhece e crê, né, na divindade do Senhor Jesus. Aquele homem que estava ali diante dele, de carne e osso, de 30 e poucos anos, era Deus encarnado. Né? Como ele diz no começo do evangelho de João, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o processo daqueles que permaneceram. É uma rendição à pessoa de Jesus. É um reconhecimento e o abraçar do evangelho de Jesus. E é crer, saber que Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus em carne. Né? E como dizia o nosso reverendo Gervásio, foi cunhado um termo no dicionário Aurélio, Theanthropos, que significa eternamente Deus, eternamente homem. Não é? Louvado seja o nome do Senhor, pela pessoa de Jesus, pelo evangelho de Jesus, pela divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, nós confiamos, aprendemos a confiar e conhecido, nós estamos vendo, é conhecer de experienciar, de experimentar que tu és o Santo de Deus. Por tudo o que o Senhor tem feito, mas acima de tudo pelo que o Senhor é. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, amados, essa palavra de hoje é para você olhar e sondar o teu coração na presença do Senhor. Né? Nós somos daqueles que se retiram, que vão se retirar, ou daqueles que vão permanecer. Na hora do discurso duro, na hora da notícia dura, na hora das realidades duras, na hora tempos duros, na hora de pessoas duras. Nós vamos nos retirar ou vamos permanecer? Há dois processos em andamento.
Um deles passa por murmuração, descrença e abandono no fim das contas. Mas o outro passa por rendição, né? Por abraçar aquilo que Deus traz e por reconhecer que o Senhor Jesus é Deus em nós, é Deus entre nós, é o Emanuel, é o Deus conosco. Eu espero que você esteja contado no segundo, né? Eu espero que você esteja junto comigo, nós todos, entre aqueles que permanecem, independente do que venha como dureza, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.